Queridos irmãos, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Eu sou Arivelto Bustamante Fialho e faço parte de grupos de estudo do Instituto. Convido-os a rogarmos a Jesus e os benfeitores amigos para que sejam conosco, orientando-nos, instruindo-nos, intuindo-nos, a fim de que sejamos instrumentos efetivamente úteis nesse trabalho a qual nos propomos. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Gratidão. Queridos irmãos, intitulamos esta reflexão como o caminho da autoiluminação. E, portanto, o nosso objetivo é apresentar o alto nível de evolução que o homem atinge quando une o sentimento e o conhecimento, ressaltando a utilização destes com sabedoria como consequência dessa união. Então, permitam-me abri-la com as seguintes afirmações. A doutrina espírita é a melhor religião que existe. Eu nunca deixarei de ser espírita. Queridos irmãos, às vezes chegamos em uma casa espírita ou conhecemos alguma pessoa que se diz espíritas e ouvimos afirmações tais como esta que acabei de fazer. E então, até poderemos pensar, os espíritas são todos uns fanáticos. Ou são fanáticos, ou são alucinados. Ou ambas as coisas. Entretanto, dado ao que já estudamos e vivenciamos, compreendemos que, em verdade, não existem espíritas fanáticos. Porque o fanatismo é causado exatamente pela falta do conhecimento, da compreensão e da aceitação. Fanatismo significa a escuridão, o domínio, a insegurança que parece eterna, enfim, o desajuste espiritual. Quando se compreende e se aprende aceitando-se as coisas como elas são, não se pode ser fanático. Segundo Allan Kardec, o codificador, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E, portanto, se não existem espíritas fanáticos, então eles estão certos. Mas há outras questões a considerar, como, por exemplo, quais as vantagens oferecidas pela doutrina espírita, as coisas boas que ela nos mostra. As alegrias de ser espírita geralmente são faladas, mostradas, apresentadas e defendidas pelos espíritos, e assim fica, portanto, meio difícil de acreditar neles, pois eles estão, como se diz por aí, puxando a brasa para suas sardinhas. Em 2006, foi matéria de capa da famosa revista Época, se não me engano, a seguinte reportagem: o novo espiritismo. A matéria trazia fotos e entrevistas de famosos, de atores, atrizes, de autoridades, enfim. E falava sobre a face do espiritismo, sendo destacado ser a religião que mais cresce entre a classe média. Cresce no Brasil e cresce principalmente no mundo. E entre os entrevistados, o que mais marcava era a declaração de que realmente a doutrina espírita é a melhor religião que existe para eles. Eles também declaravam que é a única que nos oferece uma segunda chance. E que também é a única que não nos cobra nada e nem nos exige nada. Mas nossa reflexão visa abordar o caminho para a autoiluminação.
E do ponto de vista da doutrina espírita, esse caminho é dinâmico. Não se pode trilhá-lo isoladamente. Tal caminho consiste na comunicação e interação. Comunicação e interação essa com o plano material e o plano espiritual. Vejamos hoje profissionais da área da saúde, psicanalistas, pesquisadores renomados, grandes estudiosos na área científica. Muitos são espíritas, outros apenas simpatizantes e com interessantes publicações. E por meio de seus estudos, alguns deles afirmam categoricamente: é possível sim a comunicação entre os que foram e os que aqui ficaram. Nos ensina a doutrina que a morte não existe. É como se fosse uma viagem. E a faculdade da mediunidade é um meio que permite a comunicação entre os dois mundos. Para nós que já estudamos o Espiritismo há mais tempo, percebemos que obras como de André Luiz e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre outros, é rica em informações que atualmente a ciência gradualmente vem demonstrando, ainda que de forma um tanto tímida, pois que sofre muitas resistências em alguns setores. Mas não se trilha um caminho sem princípios. Princípios que precisam ser compreendidos e serão, com o passar do tempo, nos estudos disciplinados. E se analisarmos de forma geral, veremos que todas as religiões trazem princípios muito parecidos com os que estudamos na doutrina espírita. Todas elas pregam a melhoria do ser, o amor ao próximo, a felicidade aos eleitos e a infelicidade para aqueles que não cumprem certos princípios. Entretanto, ao estudarmos mais nitidamente todas elas, veremos que em sua maioria as religiões proíbem, cerceiam, impedem comunicação entre os dois mundos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material, como já referimos. É como se tivessem construído um muro que separasse tais mundos. Em algumas religiões, essas comunicações apenas são admitidas entre os escolhidos, os eleitos, ou seja, os anjos, os santos, enfim, os de categoria elevada. Mas em nós, simples mortais, que queremos nos comunicar com nossos familiares, com nossos amigos, que já estão no lado de lá, já passaram para outro plano existencial, nós não podemos fazê-lo? E tal como nós aqui, lembrando que os que estão do lado de lá também querem se comunicar conosco. E essa comunicação é importante. E a doutrina nos ensina que o amor não acaba. Os sentimentos que nos unem, sejam quais forem eles, não se findam com a desencarnação, com a chamada morte. E eis a grande questão. E claro, a grande diferença que vamos encontrar estudando os princípios básicos da doutrina espírita, quando comparamos a outras religiosidades, são que temos a certeza racional da existência de Deus. Como Criador do Universo, Deus é o Pai, é o Criador. Como está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é causa primária de todas as coisas. E Ele não nos deixa de amar um segundo sequer. Ainda, a certeza da existência, da sobrevivência e da individualidade do espírito, portanto, a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais e não morremos, nunca morreremos.
continuamos sendo nós mesmos depois da desencarnação, pois que a lei da evolução se dá por meio das vidas sucessivas ou reencarnações. Portanto, é por meio da reencarnação que atingimos a perfeição e poderemos usufruir a felicidade eterna. Além do mais, entendemos que a justiça divina expressa a grande e inexorável lei de causa e efeito, porque a cada um, segundo suas obras, conforme estabeleceu o Mestre Jesus, e nossa felicidade ou infelicidade só dependem de nós mesmos. Também entendemos que o livre-arbítrio é a expressão de liberdade individual. Temos a liberdade de fazer aquilo que queremos e nem mesmo Deus nos proíbe de nada. Chegamos ainda à compreensão da pluralidade dos mundos habitados, representando a humanidade cósmica. Os mundos, os espaços, enfim, tudo no universo é habitado, conforme nos diz o Mestre, há muitas moradas na casa de meu Pai. São estes, portanto, os princípios que constituem o alicerce da doutrina espírita. Sobre estas bases, o Espiritismo constituiu sua teoria científica de caráter filosófico e religioso. E por este último ainda que consideramos um dos melhores princípios, o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou seja, a comunicação entre os dois mundos, e esta é uma das grandes diferenças entre a doutrina espírita e outras religiões. Nós não estamos separados, meus irmãos. E outra grande diferença que faz com que nós gostemos mais e mais dela é que ela nos explica como se dá esta comunicação e o que precisa ser feito para que ela seja cada vez mais precisa, mais rápida, mais objetiva. Em sua trajetória rumo à evolução, uma das necessidades básicas a se manifestar no homem e que sempre esteve presente em sua vida foi a necessidade de se comunicar. E como já dissemos, essa necessidade é de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Comunicar-se, portanto, para se relacionar com o outro, para expressar sentimentos. Comunicar-se para não ficar só, não ficar isolado, pois sozinho o homem não consegue viver. E o homem foi criado para viver em sociedade, segundo o Livro dos Espíritos. Temos lá a grande lei da sociedade. Somos seres gregários. Necessitamos uns dos outros para evoluir. Evoluímos em conjunto. Ascenderemos à condição de espírito puro, não isoladamente, mas em comunhão. Portanto, para esse processo de autoiluminação, não podemos fazer aos modos do que se pensava alguns séculos atrás, de retirarmos no mundo e ficarmos apenas em oração e contemplação. Devemos estar no mundo, participando do mundo, interagindo no mundo, amando, compreendendo. Só assim podemos então nos elevar. E o homem, ao longo de seu longo processo evolutivo, Deus, de quando aprendeu, desenvolveu a fala, a comunicação verbal, ele também desenvolveu ao longo do tempo a comunicação através da escrita, e os meios tecnológicos lhe permitiram a invenção do telégrafo, do telefone, o telefone celular, que hoje é tão utilizado por grande parte da humanidade. Praticamente todos os seres humanos hoje no planeta possuem um celular. Talvez não todos, é verdade, vamos dizer lá que 80% da população do planeta possui pelo menos um telefone celular. Então estamos interconectados
conseguirmos em tempo real nos comunicar neste mundo material com qualquer ser humano que também tenha um artefato tecnológico desses que permite essa comunicação. Temos a internet que nos permite também interagir, trocar notícias, trocar, enfim, conhecimentos. Isso é maravilhoso, esse novo tempo. Mas esses são exemplos físicos de comunicação e o quanto o homem, com o uso de seu conhecimento, pode fazer para diminuir essas distâncias. A doutrina nos oferece meios para melhorarmos a comunicação entre nós, os encarnados e os desencarnados. Então vejam a importância aqui da doutrina espírita neste processo. E lá pelo estudo da questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que a finalidade da encarnação é chegar à perfeição. Então, portanto, o espírito humano atinge perfeição quando é capaz de unir sentimento e conhecimento e utilizá-los com sabedoria. E é nesse estágio que ele é mais fácil desenvolver sua sensibilidade mediúnica e, portanto, sua suscetibilidade a receber as boas impressões dos benfeitores espirituais, realizando o autodescobrimento e canalizando as energias mediúnicas para o serviço da consolidação do bem em si mesmo e na sociedade. É claro, níveis mais profundos de comunicação mediúnica na doutrina espírita, entretanto, não é escopo dessa reflexão. O amadurecimento psicológico do indivíduo que estuda e vivencia a doutrina espírita permite-lhe compreender toda a magnitude das faculdades que possui, superando os impedimentos que possam parecer. Uma conduta saudável, com pensamentos elevados e observação do uso correto da palavra em nossas relações diárias, calcada, portanto, nos princípios evangélicos, atrai os bons espíritos que passam então a cooperar em nosso favor e na tarefa que abraçarmos, objetivando os melhores resultados possíveis do empreendimento. Às vezes nos perguntamos como ser melhor no mundo que não nos permite ser melhor. Como colocar em prática ensinamentos tão maravilhosos. Qual o melhor meio de atingir a perfeição? Então nos lembramos sempre do Cristo, quando nos recomendou o amor. Mas falar sobre o amor, meus irmãos, parece coisa fácil, porque confundimos esse sentimento com o desejo e estamos muito enganados quando assim fazemos. E é por isso que precisamos do concurso da prece. A prece diária como bússola de orientação às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas palavras. E já nos disse o Espírito Lázaro que o amor é o sentimento por excelência, o melhor de todos os sentimentos. O amor é o requinte do sentimento. É esse o sol que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É pelo amor de Deus que mais eficazmente atuamos no mundo, porque Ele atrai para si todas as necessidades e quaisquer condições, elevando-os como numa espiral de ascensão infinita para os esplendores da luz da liberdade. E no Evangelho encontramos a máxima: fora da caridade não há salvação. Talvez ainda tenhamos dúvidas em como encontrar a nossa felicidade, em como chegar à nossa melhoria individual. Mas se tivermos um mínimo de caridade em nossas ações, tenhamos a certeza: este é o melhor caminho.
Começamos essa reflexão, meus irmãos, falando da alegria de ser espírita e das vantagens que os próprios espíritas reconhecem em sua doutrina. Tudo o que falamos pode ser sim verdadeiro para nós e seremos espíritas sinceros se tivermos as seguintes certezas: que ser espírita é ser autêntico, trabalhando na autonomia pessoal, o direito à felicidade possível. É ser íntimo da alegria num fluir contínuo de comunhão da criatura com a fonte da beleza que é o Criador. A certeza de que é orar com absoluta confiança, trabalhando com entusiasmo, agindo caridosamente, desculpando os ofensores, aplicando a bondade e a lealdade, a humildade e a compreensão. A certeza de que, fazendo assim, estamos trilhando o caminho correto. A doutrina de Jesus se resume toda no amor e nos ensina a caridade, a justiça, a humildade, a paciência, a abnegação, o perdão e a resignação dinâmica que sabe agir no momento certo, jamais se amolentando na indiferença ou no desânimo. O perdão oferecido pelo verdadeiro espírita é aquele que brota do âmago do coração e faz olvidar por completo as ofensas recebidas. Os espíritos amigos exortam: pregai exemplificando a caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou, substituindo a cólera que conspurca pelo amor que edifica. Sede probos, leais, consciosos, fazendo sempre aos outros o que quereis que vos façam. Amai sem escravizar-vos e sem escravizar. E para finalizar, meus irmãos, lembremos novamente o codificador ao enunciar como reconhecer na doutrina aqueles que caminham na senda da doutrinação. Declarou ele: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Portanto, este é o caminho para a autoiluminação interior. Gratidão a todos e que Jesus e os benfeitores os abençoem.